Então, nós vamos partir de uma matriz de covariâncias, né? Essa matriz de covariâncias, né, são variáveis correlacionadas envolvidas aqui, nessa matriz de covariâncias, né? Então, o vetor, né, o vetor x, né, xp, x1, esse vetor x aqui, ó, x1, xp, né? Esse vetor p variado e a matriz de covariâncias associada a esse matriz de covariância populacional. Essa matriz de covariância tem os autovalores e autovetores associados, né? Autovalores são autovalores e os autovetores padronizados, que estão divididos aí pelas suas respectivas normas, que eu vou chamar aqui dessa notação E, por ele estar padronizado. E1, EP. Então, são autovalores e autovetores associados, tá? E aí, o que acontece? O vetor x, p variado, variáveis múltiplas, né? Um vetor p variado, uma matriz de covariâncias, autovalores e autovetores correspondentes associados a essa matriz de covariâncias, tá? E aí, obviamente, que a gente não tendo conhecimento sobre essas quantidades, né? O sigma vai ser substituído pelo S, né? Ou pelo SU, né? Como se queira aí pensar, né? Então, esse sigma vai ser substituído pelo S, né? E esse, obviamente, que ao invés de usar os autovalores, autovetores do sigma, vão se estimar, né, esses autovalores e esses autovetores utilizando aí os autovalores e autovetores associados à matriz S. Ok? Se utiliza aqui esses autovetores padronizados, de forma que o produto interno deles é zero, né, e a norma unitária, né, ou seja, eles são ortogonais, né? E esse vetor x é trocado, né, ele vai ser substituído, né, por um novo vetor y, eu vou chamar isso aqui de y, e esse novo vetor, ele vai ser a transposta O' vezes o x. Eu vou pegar uma matriz O, essa matriz O, ela é a matriz com os autovetores, né, dispostos em colunas, né? Essa matriz O é a matriz com os autovetores dispostos em colunas. Eu vou colocar ela aqui. Tá? Então, essa matriz O, vou colocar ela aqui agora. Então, a matriz O, ela é os autovetores, né? E nesse caso aqui, é preciso estimar, né, esses elementos aqui dessa matriz O. Eu vou colocar o chapéuzinho em cada um desses elementos para sinalizar aqui que a gente está trabalhando com esses autovetores associados à matriz S e não mais à matriz sigma, né? Tá bom? E aí se pode trabalhar também com a matriz de correlação, ao invés de usar a matriz de covariância, se utilizar a matriz de correlação,
E aí a matriz de correlação passa a ser a matriz de correlação amostral, tá bom? Então, esse vetor y aqui, as componentes dele, quando você pega essa matriz O transposta, né, observe que agora o cálculo envolve a transposta de O. Então, você pega a transposta de O, né, e multiplica pelo vetor x. O resultado desse cálculo, né, vai gerar aí um vetor y, e esse vetor y, cada elemento desse vetor y vai ser escrito dessa maneira aqui. Estou colocando aqui nessa equação. Então, olha lá, cada yj vai ser escrito como uma combinação linear, né, das componentes de x, tá certo? Então, deixa eu destacar aqui. Então, esse cálculo, né, y igual a O' x, vai gerar, né, as componentes, né, desse y, todas como sendo combinações lineares das componentes de x, tá bom? Então, observem o caminho aí para se chegar nas componentes principais. Então, primeiro, se parte de um vetor, né, um vetor p variado, uma matriz de covariância. Nós vamos trabalhar com a matriz de covariância amostral, autovalores e autovetores associados a essa matriz de covariância amostral. É possível trocar essa matriz de covariância pela matriz de correlação, e aí todo o trabalho passa a ser utilizando aí autovalores e autovetores associados à matriz de correlação amostral. Com isso, se utiliza aí os autovetores, a matriz aí com os autovetores, a matriz O, que é uma matriz ortogonal. Na verdade, essa matriz ela é ortonormal, né? Porque além dessa propriedade de ser de ser produto escalar, as colunas dela, né? O produto aí de cada autovetor, produto escalar é zero, né? E a norma é unitária. Então, é o que se conhece aí por ortonormal. Então, a matriz que tem essa característica. E aí, com essa matriz, a transposta da matriz pelo vetor gera as combinações lineares, né, desse vetor x. E essas combinações, elas são em quantidade iguais a esse p. Você vai chegar até todo, para cada x, né, para cada yj aqui representa aí, cada ordem desse vetor x tem um yj associado, né? Só que cada yj é uma combinação linear de todos os outros elementos de x, né? Então, essas são esse vetor y, né? Assim construído, é o que se chama de vetor de componentes principais, tá? O interessante, né, nessa questão aqui é que a média, né, e variância, né, desses YJ, esse YJ, média, aqui. Então, a média da soma é a soma das médias, né? Então, você consegue aí deduzir o valor esperado de cada YJ, como também a variância, né, de cada YJ. E essa variância, ela vai ser exatamente o alto valor associado, né, o alto valor associado ao alto vetor
é J, tá? Então, é possível deduzir esse resultado aqui, ó, que cada componente carrega uma fração dessa variância, né? E a variância total, se a gente mensurar aí a variância total uma medida de variância de variabilidade total como sendo a soma dos lambdas, né? Porque veja, cada componente carrega um pedaço da variância, né? Do x, né? Porque esses lambdas, não sei se vocês vão se recordar, mas a variância, né? Do x, né? É justamente esse lambda, a matriz de covariância, né? Essa matriz de covariância, ela se decompõe, né? Pela decomposição de Jordan. A matriz de covariâncias, ela vai ser escrita assim, ó. Esse sigma vai ser igual, deixa eu baixar aqui um pouquinho, o sigma vai ser igual a O', o delta, que é o vetor, a matriz com os autovalores na diagonal, e o O, né? E isso é o teorema da decomposição espectral, né? Esse teorema da decomposição espectral, essa matriz delta vai ser essa matriz diagonal com os autovalores. Matriz delta aqui vai ser a matriz diagonal com os autovalores da matriz sigma, né? Essa é a decomposição espectral, tá? Então, a matriz sigma, que é aquela matriz inicial, que eu coloquei aqui no começo, que é a matriz de covariância populacional, ela se decompõe assim, dessa forma. Esses lambdas aqui, cada um está associado à variância, né? São as variâncias do x1, do x2 e do xp. Nesse caso aqui, só questão de notação aqui, acho que valeria a pena utilizar 3 pontinhos para denotar aqui que isso é lambda 1, lambda 2, lambda p. Né? Deixa eu até melhorar isso. 3 pontinhos aqui, o lambda p. Então, o que acontece? Esses y aqui estão sendo trocados, nós estamos trocando o vetor x, né, que é um vetor de variáveis correlacionadas, porque essa matriz de covariâncias, ela é uma matriz, né, uma matriz cujos elementos fora da diagonal são não nulos, não necessariamente são nulos. Eu estou trocando esse vetor x pelo vetor y. E esse vetor y é um vetor y onde a variância, né, desses y, né, a variância do y, né, vai ser exatamente a variância do yj, cada uma das variâncias é exatamente os lambdas correspondentes, e esses y aqui, eles são não correlacionados. É isso que é importante aqui destacar, né, que eles são não correlacionados. Então, esses y são não correlacionados, enquanto que o x é um vetor de elementos correlacionados, tá bom? Daí, o que a gente pode pensar? Cada y desse carrega uma fração da variância total, que seria a soma dos lambdas, né? Então, a gente pode pensar aí que nessa equação, a equação deixa eu colocar aqui.
Então, a variância da componente YJ é o lambda J sobre o traço dessa matriz lambda, né? Que é o traço do sigma, ou seja, porque essas matrizes aí são equivalentes, né? E é a soma dos lambdas, ou seja, cada componente carrega uma fração de variância da variância total. Essa fração é o lambda associado àquela componente dividido pela soma dos lambdas, certo? Bem, ok. Então, nós podemos aí, eu posso colocar essa igualdade, né? Então, essa igualdade aqui é verificada, ou seja, a matriz sigma, né, ela vai ser igual, aí você varre do 1 até o P, porque são P componentes principais, né? Então, essa matriz sigma vai ser igual, né? Isso aí vem do teorema da decomposição espectral, né? Ela vai ser igual a esse somatório que envolve os lambdas e os autovetores padronizados, né? Mas a ideia aqui é trocar o x, que é um vetor de p componentes, por um vetor com menos componentes. Daí o nome de componentes principais. E aí, ao invés de usar todas as componentes principais, se utiliza as principais componentes. E ao invés de usar o sigma igual, a gente usa uma aproximação a este sigma por meio aí das K primeiras componentes principais, tá? Então aqui perceba que essa expressão é uma aproximação, tá? E aí essa matriz sigma está sendo aproximada, né, por uma soma de matrizes, né, envolvendo aí K componentes que a gente chama de principais. K componentes principais, porque a importância da componente está intimamente ligada ao percentual de variância que essa componente acumula, né, com relativamente à variância total, que é a soma desses lambdas. Tá? Então, perceba aqui que essa variância aqui parcial, né, cada lambda, cada YJ, acumula uma parcela desse total, dessa variância total. Esses YJ são calculados, né, com base aí nos autovalores e autovetores da matriz sigma ou da matriz S, no caso aqui, a matriz amostral. Então, esse é importante também observar que eu estou utilizando aí as estimativas, né, desses valores. É importante lembrar. Aí estou colocando um chapéu no O também, né? Botar um chapéuzinho no O também, tá bom? Então, o vetor de componentes principais, cada componente é uma média, não é uma média, é uma combinação linear das componentes do vetor original x, mas são combinações lineares que são não correlacionadas, né? De forma que a variância, né, a variância do y é exatamente igual a essa matriz lambda, né? E
nós trocamos aí a matriz sigma por uma aproximação, né, com menos componentes, que são as principais componentes. Então, em geral, as componentes principais elas vão armazenar aí um percentual da variabilidade total, né? E aí, em geral, as três primeiras componentes principais já armazenam aí esse percentual expressivo, né? Acima de 80%, por exemplo, né? Então, essa é a ideia, né, que existe aí por trás das componentes principais. Então, você faz uma mudança, né, de eixos, né? Você troca um sistema coordenado, né, de variáveis correlacionados para outro sistema que são variáveis ali, vamos dizer assim, não correlacionadas, né? Estariam representadas aí em uma quantidade menor, porque estariam associadas a uma quantidade de um percentual de variância acumulada já suficientemente grande, com um número de componentes menor do que, bem menor, inclusive, do que o tamanho P do vetor original X. Tá certo? Então, feito essa introdução aqui, esse comentário sobre componentes principais, esse material eu disponibilizei para vocês aí no AVA, né? Eu estou fazendo aqui uma explanação, uma discussão do conteúdo, né? Eu vou abrir aqui o R para mostrar a vocês como que a gente poderia fazer aí o uso das componentes principais, né, de forma computacional. Esse programa eu vou disponibilizar para vocês, né, no AVA, tá? Deixa eu abrir só um arquivo aqui para explicar esse banco de dados. Então, esse banco de dados é um banco de dados de informações sobre carros. Inclusive, já existe uma atualização desse banco, mas é um banco antigo. Então, o banco é esse aqui, tá? Milhas por galão, cilindradas, disposição de cilindro, potência, distância entre eixos, peso, tempo para percorrer um quarto de milha, né, se é ignição em V, ou que tem dois tipos de ignição, que eles chamam de V-engine, ou acho que é Strand, eu vou até ver, deixa eu confirmar isso. Deixa eu confirmar aqui qual é a... deixa eu ver, acho que é melhor pesquisar aqui no Google que eu... É um tipo de ignição, né? E tem o vertical V. São dois tipos. De ignição. Geralmente esses... Tem até uma foto aqui que representa bem isso, né? É a disposição dos cilindros, né? Em V ou em sequência, né? Esse é o mais comum, né? Esse tipo de bloco de motor. Né? Esses carros são mais potentes quando esses carros têm esses mais cilindros, né? E essa disposição em V, né? Então essa é a característica. Se é automático ou manual, quantas marchas, na época aí, número de carburadores, né?
alguma coisa associada, um banco de dados bem antigo, mas que é bem interessante para mostrar aí, tem uma lista de carros, né, e as informações por variável. Então, quantas variáveis eu tenho aqui? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou utilizar até um subconjunto dessas variáveis. Tá certo? Então, deixe-me colocar aqui novamente. Então, o que eu vou fazer? Tem alguns pacotes que vocês precisam instalar. Eu já instalei, então vou só carregar esses pacotes. Acho que alguns eu não vou nem precisar, mas coloquei aqui sem querer. Vocês não conseguirem carregar ou rodar esses programas, é bom consultar lá nos fóruns para a gente resolver. Às vezes dá uns problemas mesmo para rodar. Principalmente alguns pacotes mais antigos do R. Você precisa buscar instalar o pacote, baixar direto do servidor, do Git. Às vezes tem umas complicações que dão de dependências, que isso aí às vezes a gente tem que resolver aí, é só vocês perguntarem nos fóruns. Então, essa base MTCars, ela está aqui, ó. Já baixei ela já diretamente, né? Só de calibrar o pacote, ele já tem as informações, né? Daquela planilha. Né? E aqui eu tenho os nomes das variáveis, né? Que são milhas por galão, cilindrada, disposição, potência, distância de eixo, peso, tempo para percorrer 1/4 de milha, tipo de ignição, se é automático ou manual, marchas para frente e carburadores. Aí aqui eu estou trabalhando com o subconjunto dessas variáveis. Vou considerar aqui o consumo em milhas por galão, o número de cilindradas, a disposição nos cilindros, disposição em termos de volume, né? É o volume que se armazena ali nos cilindros, potência, distância de eixo, peso e tempo para percorrer 1/4 de milha. Então, vou rodar essa linha aqui e vou imprimir, por exemplo, as informações do Honda Civic. Então, My Cars, que eu já tinha colocado aqui o My Cars, só que aí eu quero as informações do Honda Civic, né? E aí no Honda Civic eu tenho, ó, consumo de milhas por galão, são 4 cilindros, 75,7 a disposição de volume nos cilindros, a potência 52 HP, distância de eixo, peso e tempo para percorrer 1/4 de milha. Aí agora eu vou pegar as informações, por exemplo, fazer um filtro aqui rapidinho, a lista, quais são as listas cujo consumo é maior que 30. Aí eu tenho aqui uma lista e tenho aqui 4 automóveis com essa informação acima de 30. O Fiat 128, o Honda Civic, o Corolla e o Lotus Europa. Posso fazer aqui um box plot aí, envolvendo aí o consumo, né, por cilindrada, né? Então, quanto mais cilindros tem, né, mais o carro consome, né? A economia está muito associada aí com o número de cilindros, né? Veja aí veículos com 4 cilindros, o consumo menor. Então, isso, inclusive, todo o corpo do box plot fica acima de todos os outros corpos, né? Enfim. Aí faço um plot aí de dispersão, um scatter plot, envolvendo aí a disposição nos cilindros, né, em termos de volume, né, e contra o consumo. Então, quanto maior o volume, mais o carro tende a ser mais potente, e isso vai gerar aí um consumo maior, né, consumo maior. Daí agora eu posso transformar aqui, vou fazer uma transformação, vou escrever em forma de matriz, vou imprimir aqui só os pontos, os inícios dessa matriz, né? Então, aqui eu tenho os dados por linha dispostos e as variáveis por coluna. Então, é essa disposição inicial que a gente precisa ter para começar as análises. A dimensão, né, dessa matriz é uma matriz 32 linhas e 7 colunas.
Posso fazer um gráfico múltiplo de dispersão, usando essa função pairs. E aqui eu tenho na diagonal as variáveis, o cruzamento de cada variável com todas as outras, isso em termos de dispersão, né? Ou seja, milha por galão. Então, quanto maior a disposição nos cilindros, menor consumo, né? Aqui, quanto maior a potência, menor consumo, né? Quanto maior a distância de eixo, aqui uma tendência, a gente pode até ver aqui uma tendência aqui, ó, positiva, aqui uma tendência negativa, isso pensando em tendência linear, né? Aqui também positiva e assim por diante. Quantidade de, ou seja, quanto mais tempo ele leva para percorrer esse quarto de milha, maior é a tendência aí é dele consumir mais, né? Deixa eu ver. Ok. Então, essas informações são uma matriz múltipla, né? Deixa eu só repetir aqui, ó. Quantidade de segundos, tempo para percorrer um quarto de milha. Então, os carros mais potentes vão levar menos tempo, né? E você vai ter uma quantidade de um consumo. Deixa eu não estou entendendo isso aqui. Cruzamento aí de milha por galão com QSEC. Eu acho que eu esperava, não sei se esse gráfico de dispersão está tão visível assim com essa linha, mas me parece ter uma inclinação positiva, mas o raciocínio aqui é quanto mais menos tempo ele percorre, né? Isso está mais associado com o desempenho, né? Aí talvez não seja nem muito isso que eu estava pensando. Então, quanto menos tempo, menos ele consome, quanto mais tempo que ele leva, mais ele consome, mas isso aqui é uma informação mais bruta. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar todas as variáveis, vou juntar elas e vou formar combinações lineares dessas variáveis. E a gente vai trabalhar aí com as principais componentes, usando aí os percentuais de variância explicado. Então, a matriz μ, o vetor μ, que é o vetor de médias, isso trabalhando em termos amostral, né? Então, eu já tenho aí o vetor μ, eu posso imprimir aqui, ó. Então, no geral, né? Para essa variável, o μ é 20, cilindrada 6,18, disposição 230, potência 146 cavalos, e assim por diante. Vou logo substituir aqui pela matriz de covariância, ou trabalhamos com a matriz de covariância amostral ou com a matriz de correlação. Então, o P é a matriz de correlação amostral, o S é a matriz de covariância. Então, já está aqui as duas matrizes. Uma outra forma de se fazer é o cálculo dessa matriz de correlação. Aqui já está feito, né, o cálculo direto, mas se poderia fazer um escalonamento, né, aquela padronização através da matriz inicial. Então, essa matriz M, em tese, seria equivalente à matriz P, tá certo? Então, a matriz M aí deixa eu ver. Deixa eu ver o que é essa matriz aqui. Ah, não, desculpa. Essa matriz M, ela está pegando cada observação da matriz inicial, ó. O que ela faz? Então, aqui ela vai pegar esse valor aqui, vai tirar a média e dividir pelo desvio padrão na coluna, tá certo?
a estar fazendo isso nas colunas. Tá bom? Essa matriz P aqui é a matriz de correlação amostral. Essa sim é uma matriz aí que vai ter as diagonais todos iguais, todos os elementos iguais a 1. Aqui são os coeficientes de correlação linear. Né? Então aqui, por exemplo, Qsec, que é aquela variável de segundo para percorrer um quarto de milha. Então aqui é uma correlação positiva. Né? Então, quanto mais tempo, maior o consumo em termos de milha por galão. Mas isso não tem nada a ver com potência diretamente, assim, né? Simplesmente, quanto mais tempo ele leva, mais ele vai consumir em milhas por galão. Isso é normal que isso aconteça, esperado. Então, aqui, pessoal, calcula-se também as distâncias de Mahalanobis, né? E as distâncias de Mahalanobis, a entrada é justamente aquela matriz, né, de dados, tá? Matriz de dados. Aí eu tenho que indicar quem é o vetor de média e quem é a matriz de covariância. Nesse caso aqui, que são justamente essa distância de Mahalanobis, que eu coloquei aqui no começo. Isso aqui, tá? Ele está calculando essa, está fazendo essa conta aqui, ó. Precisa do sigma, no caso aqui está sendo trocado por S, precisa do mi, né? Que nesse caso aqui está sendo trocado pelo mi chapéu, que é o x bar, tá bom? Então, ele vai calcular essas quantidades, essas somas de quadrados, vai fazer isso para cada variável, né, dentro da amostra. Então, são 7 variáveis e 32 observações para cada variável. Então, se calcula aqui, já tem uma função para se calcular essas distâncias de Mahalanobis, né? Deixa eu imprimir essa distância de Mahalanobis aqui para a gente ver. Né? Acho que se colocar um aqui, ele dá só os valores, né? Aqui tem um só, né? É uma observação. Na primeira elemento dessa matriz aqui, que é esse Mazda, 4,26 seria a distância de Mahalanobis associada a essa observação. E aí uma das coisas que a gente faz é comparar essas distâncias com o padrão da Q quadrado. E aí tem uma forma de se fazer isso usando o QQ-plot, o gráfico de quantil. E tem uma função aqui que eu esqueci de anexar, mas eu vou fazer isso, né, que é essa função QQ-plot. Né, e aqui eu vou baixar a função, vou rodar e vou fazer o QQ-plot. Né? Esse QQ-plot eu faço uma linha diagonal aí, comparando aí os percentis, tá bom? E aí são os percentis teóricos contra os percentis amostrais. Então, observe que a tendência aqui, né, isso é uma banda de confiança, né? Aqui eu tenho as bandas de confiança, né? As minhas margens de, vamos dizer assim, tolerância, considerando aí um grau de confiabilidade de 95%. Né? Então, o ideal é que os pontinhos aí estejam todos dentro desse envelope. Isso aqui é o que se chama de gráfico de envelope. É o gráfico de envelope. Tá certo? Perfeito. Então, feito isso, vamos continuando. Então, são mais estatísticas descritivas iniciais que estão sendo feitas aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte: ó, pega a matriz de correlação, né, e calcula os autovalores dela, pega o número de linhas da matriz original, né, número de colunas da matriz de correlação amostral, calcula que essa estatística aqui quadrado,
essa estatística aqui quadrado, isso aqui é um teste chamado teste de esferacidade. Eu vou colocar alguma coisa sobre esse teste aí nos fóruns depois, mas enfim, basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai testar se essa matriz inicial, né, se ela é a identidade ou não, porque se ela for a identidade, o que é que acontece aqui, né? O que é que acontece aqui? Então vamos lá. Suponha que essa matriz R suponha que essa matriz R ela seja essa matriz diagonal, né? Um zeros acima e zeros abaixo, uma matriz diagonal, né? Ou seja, uma matriz de variáveis já não correlacionadas, né? Isso aqui é algo que eu não desejo, porque a matriz inicial ela tem que ser uma matriz com esses elementos aqui, ó, todos assim, com esses elementos fora da diagonal, não todos nulos, né? Então eu preciso ter correlação. Então esses valores aqui têm que ser diferentes de zero, tá certo? Na maioria, né? Não, pode ser que apareçam uns zeros aqui, mas não todos, né? Não todos. Não todos. Não todos. Não todos. Então essa matriz inicial ela tem que ter, ela não pode ser essa identidade, porque se for prejudica a análise, eu vou simplesmente estar trabalhando com uma coisa que não tem necessidade alguma, as variáveis já são não correlacionadas e, enfim, eu vou cair na mesmice, né? Eu vou entrar num ciclo e isso não é interessante. Bem, aí esse teste de Bartley, que é o teste de esferacidade, ele vai testar se essa matriz é a identidade, na hipótese nula, né, contra diferente da identidade. Calcula-se a estatística de teste, depois eu posso... basicamente é o que? Ó, tá aqui os valores, o n, um sexto, número de parâmetros, tem esse 11 aqui é uma soma do log dos lambdas, né? Enfim, calcula-se essa estatística e imprime aqui o p-valor do teste, que nesse caso aqui rejeitamos H0, inclusive o p-valor bem abaixo dos 5%, né? Da ordem de 10 a quarta, 10 a menos 4. Uma outra forma de se fazer esse teste é utilizar esse pacote aqui, essa biblioteca aqui, Psych, né? E usar a função core test Bartley, que é o teste de Bartley, e dar a matriz de correlação. Ele vai retornar o mesmo p-valor aqui, e esse p-valor aqui já indica que essa matriz inicial é uma matriz não estatisticamente igual à matriz de identidade, ao menos com 5%, considerando 5% de significância. Na verdade, a 1% também, ele rejeita a hipótese nula. Rejeita, inclusive, a níveis menores que 1%, nesse caso aqui. Aí, podemos fazer também gráficos de dispersão entre duas variáveis. Então, por exemplo, a disposição contra mídia por galão, e vou fazer também uma análise. Tem essa opção, essa função BVBox, faz esse gráfico de dispersão e plota aquelas formações de elipse, para você deduzir se, por exemplo, tem padrões de normalidade, porque esses padrões de elipse já indicam lá aquelas curvas de nível, vamos dizer assim, elípticas, né? Isso são padrões, isso é padrão de normalidade. Então, essa livraria MVA, aí o BVPlot, nesse caso aqui, não se foi tão exigente aqui, com essa, na verdade, foi exigente, né? Com a formulação aqui, a disposição desses pontos, ou seja, nem todos os pontos ficaram dentro da elipse, né? Mas você pode ser menos exigente e usar um método menos robusto, né? Usando aqui esse método igual ou, e aí você vai fazer esse gráfico. Isso você pode fazer, e aí nesse caso a otimização foi menos exigente e considerou aí que essa nuvem de pontos aí estaria disposta aí dentro de uma nuvem elíptica, né, vamos dizer assim. Tá?
Bem, e aí começamos com a análise de componentes principais. Então, o comando é simplesmente esse: PR comp M. E a matriz M é dada lá em cima, né? Eu nomeei a matriz M, deixa eu ver como foi. Como sendo a matriz de dados, só que todos os dados padronizados. Ou seja, já estamos aí supondo que eu estou trabalhando com a matriz de correlação amostral. Então, aqui as componentes principais vão ser calculadas em cima da matriz de correlação amostral. Então, vou calcular aqui as componentes principais, vou armazenar aqui nesse PCA, vou dar um summary aqui para resumir um pouco os valores aí, os resultados básicos aí das componentes principais. Então, aqui, por exemplo, a primeira componente principal tem esse desvio padrão, né? Que também é calculado. A proporção de variância, 72,6%, acumulou 72,6%. Aí, a segunda componente agregou mais 16,5%, acumulando aí nas duas primeiras 89,18% de variância. Né? Aí, com a terceira, foi para 94%. Ou seja, com duas componentes principais, a gente já teria aqui um resultado suficientemente bom. O que significa dizer que a gente trocou um vetor de, acho que 7 variáveis por um vetor de duas componentes principais, bem interessantes aí, do ponto de vista aí de grau de variância explicada. E aí, obviamente, que a última componente principal acumula aí 100%, mas ela praticamente não agrega nada de variância. Né? Então, aqui o objetivo talvez fosse ficar com as duas primeiras componentes principais. Né? Acima de 80%, 85% já é um percentual razoável aí para se considerar um critério de parada, mas eu vou comentar isso aqui mais em detalhes mais para frente. Se a gente pegar aqui esses desvios padrão, né, esses valores que estão aqui nessa linha aqui, na verdade são as raízes dos lambdas. Né? Então, se a gente somar esses quadrados, né, é como se estivesse somando os lambdas. É o resultado dessa soma é de se esperar que seja exatamente 7, porque os lambdas, quando a matriz de correlação é unitária, aliás, desculpa, quando se utiliza a matriz de correlação amostral, né, a variância total é a soma dos lambdas. Né? E a quantidade de lambdas é justamente a ordem da matriz. Então, quando você faz a soma dos lambdas, né, isso resulta em 7. Nesse caso aqui, é o número de variáveis. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar essa expressão aqui rapidinho. Que aí eu já mostro aí como seria a expressão aí, considerando matriz de correlação. É isso aqui. Então, a variância total, desculpa, a variância total, agora eu lembrei aqui. Então, quando a gente considera aí a matriz de correlação, né, matriz de correlação amostral, né, o que é que acontece? Quando se considera a matriz de correlação amostral, a soma dos elementos da diagonal dela é 7. É o número de elementos do vetor, né? Então, a matriz correlação amostral, ela vai ter esses elementos na diagonal todos iguais a 1. Então, quando você pega a variância total, é a soma desses valores. E isso aqui é 1 mais 1 mais 1, né? Quantas vezes? N vezes, K vezes, P vezes, né? Então, nesse caso aqui, são 7 variáveis. Então, isso aqui
o P é igual a 7. Então, a proporção de variância vai estar sempre ligada aí sobre o P. Então, lambda J sobre P. Tá certo? Seria a proporção de variância explicada, no caso aí, da matriz de correlação amostral. Eu acho que eu fechei. Ah, não, peraí. Tá aqui. Então, é por isso que a soma, né, desses desvios dos quadrados dos lambdas dá 7. Tá bom? Vou fazer aqui um script plot. Eu vou pegar agora as componentes principais, essa função script plot. Pega as componentes principais, né, os percentuais de variância dessas componentes, ou seja, a primeira está acumulando aí, acho que cerca de 60 a 70 e poucos por cento da variância, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou imprimir novamente aqui o... Ah, tá. Então, primeira componente, variância, é o quadrado desse 2,25, né? Que está mais que 5 aqui, né? A segunda já tem uma variânciazinha menor. E aí o critério aqui para a gente selecionar o número de componentes, por exemplo, seria o quê? Que vamos selecionar as componentes que armazenem pelo menos, né, uma variância de uma variável, que nesse caso aqui seria 1, que as variáveis estão padronizadas. Então você marca 1 aqui, nesse caso aqui, ó, tem a primeira e a segunda componentes principais. O problema seria resolvido aí com duas componentes principais selecionadas. Aqui a soma dos quadrados dos desvios padrão, né? Essa soma vão ser os lambdas. Aqui eu tenho a impressão dos lambdas, né? Todos os lambdas aqui estão sendo impressos. Aqui esse PCA dollar rotation são as coordenadas das componentes principais. Então, lembrando que cada componente principal, né, é importante destacar que, por exemplo, essa componente principal aqui, ó, que é a PC1, né, ela tem essas coordenadas, né? Então, para o MPG, milha por galão, é menos o valor, né, da coordenada dessa combinação é menos 0,41. Então, observe que eu tenho uma interpretação para essa componente principal. Veja, a primeira componente principal, quais são os sinais que estão negativos na variável? Na variável, vamos pensar aqui, milha por galão, né? Na variável distância de eixo e na variável tempo para percorrer 1/4 de milha. Essas variáveis estão negativas. Para o peso, né, a direção está negativa. Enquanto que as outras, o sinal está positivo. O sinal fica positivo nas outras variáveis. Cilindro, disposição, peso, né? Está positivo. O que significa dizer que existe um grupo de variáveis que estão mais direcionadas para, vamos dizer assim, reduzir o valor dessa componente e outras que estão mais direcionadas para aumentar o valor dessa componente. De forma que, se essa componente principal for, por exemplo, um valor positivo, se a PC1 for um valor positivo, significa dizer que ela puxa mais para as variáveis que estão com peso positivo, né? Com essa coordenada, com as coordenadas positivas, ou seja, carros que possuem um score associado à primeira componente principal e que esse score ele tem
um sinal positivo, significa dizer que o quê? São carros que têm mais, vamos dizer assim, desempenho, assim, de performance, tá? Então, em geral, são carros que vão no contrário à questão de economia, vamos dizer assim, tá? Ou seja, eles vão levar, vão apresentar essas cilindradas, essa disposição, potência, né? Ou seja, são carros mais voltados a esses patamares, né? Esses referenciais de desses itens, tá? Já a segunda componente principal, né, vamos tentar uma interpretação para ela, né, que ela também é importante, ela compara aí o milha por galão, cilindrada, milha por galão, cilindrada, potência, distância de eixo com disposição nos cilindros, peso e tempo, né? Ou seja, os carros que têm a PC2 positiva, os carros que têm PC2 positivo, eles tendem a ser, vamos dizer assim, milha por galão, cilindrada, potência, distância de eixo. São parecidas as interpretações da PC1 com a PC2, só que a PC1 ela está mais direta, essa interpretação um pouco mais direta, né? E a PC2 ela também está associada com esse, ou seja, os carros que têm a PC2 positiva tendem a ser carros, vamos dizer assim, menos econômicos, vamos dizer assim, né? Digamos assim, enfim. Mas aí está mais associado com peso, né? Então veja, os carros mais pesados também, os carros mais pesados teriam a PC2 negativa. Né? Os carros mais leves, por exemplo, vamos pensar assim, né? Principalmente esse item aqui, ó, que está dando um peso 0,74, né? Negativo, né? Então, que é o tempo para percorrer um quarto de milha, né? Então, quanto maior esse tempo, ou seja, os carros menos potentes, né? Vão ter essa componente negativa, né? Mas a interpretação maior, mais fácil, mais direta é a do componente principal, a primeira, né? A segunda, ela é importante, mas a interpretação dela não é tão direta como a primeira componente, né? E aí, as demais componentes não têm tanta relevância em termos de explicabilidade, de grau de explicabilidade de variância, e eu vou ficar aqui com as duas primeiras componentes principais. Tá? Daí eu vou. Tem aqui até um comando no PCA, né? Ó, o PCA aqui, PCA, dólar. Esse rotation. Acho que aqui eu já imprimo. Não, tá. Esses aí são os coeficientes, então as coordenadas, né? Esse dólar X, acho que é aqui. Eu vou pegar a primeira posição. E aqui, deixa eu ver, PCA dólar X. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ó, o que está acontecendo aqui agora? Cada componente principal, eu consigo calcular aquela combinação linear considerando os dados reais. Então, para a primeira componente principal, você tem
os scores associados a todos os veículos, né? E a segunda componente principal, e a terceira, e a quarta, etc. Então, eu vou imprimir aqui, né, a primeira linha, a primeira coluna, né? Então, são todos os elementos da primeira coluna. Deixa eu ver, acho que é isso aqui. Então, seria o... Deixa eu imprimir isso aqui como sendo um vetor, que eu acho que talvez fique mais fácil enxergar. Não. Pronto. Então, aqui eu imprimi os scores da primeira componente principal associada a cada um dos carros analisados, né? Tá certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um carro mais econômico. Então, a primeira componente principal, ó, bem negativa, tá? Então, é possível se utilizar essas componentes principais para classificar, para ranquear, né, para fazer essa classificação, tá? Então, os veículos mais econômicos seriam os veículos que estão associados aos menores valores dessa primeira componente principal. Por exemplo, aqui o Honda Civic tem um score de menos 3,84. Acho que ele deve estar entre os melhores, né? Em termos de... Entre os menores, né? Na verdade, aqui. Ok. Bem, então, essa análise de componentes principais, eu fiz aí uma varredura aí, bem geral aí, em cima do que eu falei para vocês aqui, que foi colocado no AVA, né? Também eu posso fazer aqui uns gráficos de dispersão, né? Mas olha, um gráfico interessante é esse daqui. Deixa eu ver. Que aí eu uso essa função dbplot2, que eu coloquei ela aí no AVA. Eu vou até colocar a outra função do que é plot, né? Eu vou colocá-la também. Então, essa função, o que ela vai fazer? Vai plotar aqui, né, vai plotar aqui, olha. Deixa eu diminuir isso aqui, ó. Então, vou analisar aqui a primeira componente principal, está padronizada, contra a segunda componente principal. Então, confrontando aí as duas componentes principais padronizadas, ou seja, subtraídas pela média dividido pelo deixa padrão, aqui eu tenho as variáveis, né? E eu vou medir aqui, observe que aqui é 1, aqui é menos 1, esse círculo tem um raio unitário, de forma que potência, cilindrada, disposição do cilindro, peso, estão bem correlacionados com a primeira componente principal, né? Estão puxando bastante a primeira componente principal para o lado positivo, né? Correlação positiva, enquanto que milha por galão e distância de eixo estão aí puxando, né, essa componente para o lado esquerdo, para o lado negativo. Essa variável aí, QSEC,
um pouco menos, né? A correlação dela está baixa aqui com relação às outras, né? Que estão bem próximas de 1, de -1, na verdade. Então, seria como se fosse esse grupo contra esse, basicamente, certo? Já pensando aí na segunda componente principal, a segunda componente principal aqui, ó, você tem esse QSEC, dá bem próximo do negativo aí, né? E posso colocar aqui HP contra a distância de eixos, né? E também posso considerar também essa peso, né? Então, peso, QSEC estão puxando para o lado negativo, né? E as que estão puxando mais para o lado positivo são a distância de eixo e a potência. Tá certo? Então, perceba aí, esse gráfico é interessante. Lembrando que o círculo ele tem aqui o raio unitário, né? Justamente porque é uma correlação, né, entre a variável e a componente principal. E aqui esses pontinhos são as disposições das observações, né, as observações dos scores. Você confronta aí o score padronizado associado à primeira componente contra o score associado, né, a score padronizado associado à segunda componente principal. Bem, é isso. Acho que está de bom tamanho aí a parte computacional. Acho que esse programinha aí resolve, né, toda a discussão aí de componentes principais, né? E vou fazer aqui espaço para perguntas. Perguntas, pessoal. Veja só, Andréa, a prova, eu não sei se eu vou colocar 3, 4 questões, 5 questões, isso aí vai depender do estilo da prova, de como que eu vou elaborar essa prova, ainda não fiz essa prova, tá certo? Então, com relação à prova, esperem algo em torno de questões, 5, 4 questões, mais ou menos, 3, 4, 5, entre 3 e 5 questões, e também, em termos de tempo, eu vou seguir as normas da universidade, né? Tem que dar o prazo que vai ser de forma assíncrona. A prova vai ser assíncrona, vocês têm lá o tempo aí da resolução da universidade, tá certo? Isso aí eu vou indicar isso na hora da prova, vai ser colocado, tá certo? Eu vou parar a gravação aqui, pessoal, para não estender muito o vídeo. Sim, a prova vai ser quinta, não vou mudar o calendário, tá? E a prova vai ser feita de forma assíncrona, tá certo, Daniel?